Nossa boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, que é um refúgio que dá a todos nós a paz necessária para que possamos continuar os nossos dias, as nossas vidas, né? E podermos ter sempre força, coragem, esperança, para que tudo se transforme, se torne em dias melhores. E quem, como essa casa sempre nos dá esse apoio, essa vontade de prosseguir, então nós temos que sempre estar agradecendo. A nossa gratidão a Jesus, a Deus, nosso Pai, e aos bons amigos espirituais que sempre preparando esse ambiente, preparando esse cantinho para que aqui a gente possa vir abastecer e reabastecer as nossas energias. Então vamos nos colocar em posição de agradecimento a Jesus por tantos momentos bons que nos fortalece e que nos aquece os nossos sentimentos, Senhor, porque aqui estamos sempre convosco, aprendendo o Evangelho que nos chama e nos ensina a sermos criaturas melhores. Agradecendo sempre a essa casa bendita, que é um canto de refúgio, de paz e serenidade e luz, para que todos aqueles que aqui adentram, quando aqui vêm buscar o consolo, o entendimento e a paz espiritual. Que nessa noite, quando aqui recebemos essas bênçãos, que possamos fazer parte da paz que tanto nos fala, que tanto nos chama, para que o nosso mundo seja melhor. E rogamos, ampare a todos, que possa tocar os corações daqueles que ainda não o conhecem, que possa tocar os corações daqueles que ainda se fazem perdidos pelos caminhos, sem ter a crença necessária para ter o fortalecimento de dias melhores. Que nessa noite, Senhor, possamos nós sermos instrumentos de luz, de paz, de harmonia para todos aqueles que aqui estão. Nós desencarnados e os nossos irmãos desencarnados como nós aqui vêm buscar esse conforto e entendimento. Que Jesus nos abençoe, que essa casa nos abrace sempre e que possamos nós nunca esquecer que aqui é um porto seguro. Que a paz se faça sobre todos nós, que a luz de Jesus possa sempre brilhar nos nossos caminhos. Hoje a responsabilidade da nossa palestra é do nosso irmão Armando, que ele sempre está conosco, todo momento que a gente chama, né, Armando? O paizinho sempre falava que a gente tem que dar serviço. E ele sempre acostumou nos dar serviço, então a gente não pode fugir da tarefa. Então, Armando, se fique à vontade e que nós vamos estar aqui vibrando por você e vibrando por nós também. Boa noite. Boa noite para você também que está nas redes sociais. Depois uma prece dessa, não sei se precisa palestra, mas vamos lá, né? A ideia é a gente falar um pouco do momento, obviamente, que a gente vive e entender, né, de onde tudo isso, de uma forma ou de outra, foi preparado desde a criação do planeta, né? Então, fazendo menção a esse episódio que Jesus ali, né, controla as ondas, a chuva e os ventos, né, e questiona, né, os discípulos ali, por que temeis? Se a gente começar a olhar,
voltando aí desde a criação do mundo, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz o seguinte: que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios. Então, olha o que é essa força, essa energia, essa potência que foi a criação do planeta, a nossa morada. Foi pensado para que a gente estivesse aqui e desenvolvesse a nossa caminhada. E se a gente começar a olhar, a gente às vezes está lá, agora que a gente tem que ajudar a criar nossos filhos em aula, tudo, né? Estão lá estudando o movimento de rotação, de translação, parece tão comum para nós que nós estamos girando aqui em torno do Sol e tal. A nossa velocidade diária é de 2.500.000 quilômetros. Então, quando a gente olha para isso, nós estamos girando no espaço, e o que nos conduz, o que nos mantém? Só de olhar para isso, eu acho que já dá para entender o quanto nós somos amparados, o quanto nós temos essa proteção. Isso dá mais ou menos 107.000 quilômetros, 108.000 quilômetros por hora. A gente não se dá conta. A nossa distância de Capela, e quem quiser quiser estudar a origem de raça adâmica e tudo mais, o livro Exilados de Capela explica muito bem. E aí nós tivemos, né, a vinda, né, de espíritos para cá, para a formação da raça adâmica, e a distância de 42 anos-luz. Então, o que foi preparado para a nossa evolução é algo extremamente grandioso, complexo. E aí que a gente começa a entender o quão essa potência que é Jesus, que a gente às vezes pensa na multiplicação dos pães, enfim, dos milagres, das curas, mas isso demonstra o quanto nós estamos aí, né, amparados nessa grandiosidade. Se a gente começar a olhar um pouco mais distante, eu estou com uma tela aqui, talvez, né, quem está nas redes não está vendo, mas imagina aí uma tela de 3 metros, mais ou menos 2,5 metros por 2, e tem um grãozinho de ervilha ali na tela, é o planeta Terra, uma foto ali dos anéis de Saturno. A sonda da NASA deu uma viradinha, olhou para trás e tirou a foto, 1,4 bilhões de quilômetros nós estamos vagando. Então, para mim, isso já é o suficiente para a gente entender que existe uma força gigantesca nos conduzindo, nos ajudando. Então, ali estamos nós, ali naquele pontinho de ervilha. E estar aqui no Brasil, depois de tudo isso construído, é um privilégio. Vir para o Brasil, encarnar no Brasil. Se a gente olhar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos entender o quanto essa preparação foi direcionada para que tudo acontecesse. Então, o que diz o livro? Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor por todas as criaturas. Então, o fato de estar aqui já é um privilégio. Então, isso precisa, né, ficar bastante claro. Então, mais uma vez, né, esse novo passo para o progresso. E a gente precisa entender o momento, né? E a gente está falando do momento, não é só desse momento pandêmico, mas do momento que atravessamos, que é bastante, ao mesmo tempo que ele é crítico, ele tem muita oportunidade. Nos domínios da mediunidade, diz o seguinte: o acaso não consta dos desígnios superiores. Então nada é por acaso, né? Tudo que é passado, estamos passando, né? Não existe nesse sentido. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Então aconteceu, e não é assim, tudo tem o seu motivo. Um outro ponto entre a terra e o céu cita o seguinte: à medida
Na verdade, esse texto é do livro No Rumo de Regeneração, tá? Que é o livro, inclusive, que eu quero citar um pouco aqui, porque normalmente a literatura ela conta um pouco a história do passado, um passado normalmente era distante, agora um passado recente, mas raras às vezes eu pelo menos vi um livro assim que está exatamente falando do momento. Então a velocidade que as coisas estão acontecendo e a necessidade da informação e que a gente possa atuar e trabalhar nisso gerou a necessidade de um livro aí que conste aquilo que está acontecendo agora. Então, esse livro cita o seguinte: à medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Então, o livro cita isso, ele fala, estávamos praticamente num momento que estão se perdendo, né? Um momento, era inevitável essa atuação. E aí a gente sabe que, lendo, ouvindo, que poderia ter sido algo muito pior. E aí, essa mensagem do Bezerra de Menezes, que está no livro, diz o seguinte: o Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. Então, isso ficou claro para todo mundo. E aí o Bezerra de Menezes diz o seguinte, para entender bem o momento: é hora grave e santa, a dor do próximo é nossa também, suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. Então, esse é o movimento que está em curso, Esse é o livro que, para quem não teve a oportunidade de ler, por isso que eu quis trazer, porque eu acho que são informações extremamente importantes, atuais, no mundo de regeneração. Esses dois textos que eu li dele aqui, está com a imagem trocada, E então é importante aí essa questão do aprendizado, Então o livro também fala: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Aí no livro Missionários da Luz, para complementar o raciocínio, diz o seguinte: a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então o que acontece, primeiro, você tem, se olhar a história e a quantidade de guerras que teve no planeta, que gera esse círculo vicioso de ódio e, enfim, se a gente for analisar todas elas, isso vai gerando um círculo vicioso, vai se repetindo, e o próximo passo é a indiferença. Se a indiferença, já sair do ódio para a indiferença, já é um avanço. Da indiferença para o amor é o avanço que precisa. Então é isso que o momento está nos trazendo, A dor vai derrubando essas indiferenças, então a gente vai ficando, na média, mais fraterno, mais solidário. É isso que precisamos, E aí o livro Obreiros da Vida Eterna cita, se há alegrias para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Então, isso vai corrigindo, como se fosse corrigindo a rota através dessas questões, Infelizmente, é o aprendizado através do sofrimento, através da dor. E os grandes vultos aí do Espiritismo, grandes nomes, você vê o quanto eles passaram também até começar a mudar o pensamento e a forma de agir. E nesse momento nós precisamos entender principalmente o que a gente precisa ter de cuidado e a proteção necessária para o momento. O livro cita também: necessitamos comunicar aos bons trabalhadores. De novo é do livro No Mundo de Regeneração, tá? Necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo na nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção de comportamento moral e severo e a ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. Então eles estão convocando que esse momento é um momento extremamente importante para se manter de forma, manter a moral, manter a ação da caridade, manter essa parte fraterna. E o que está acontecendo, que
foi revelado isso, né, que cruéis obsessões que até então não aconteciam, né, não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sobre as suas injunções penosas em processo de depauperamento das energias e desencanto das existências. Então, essa leva, né, de espíritos que não puderam reencarnar por um bom tempo, começaram a reencarnar, né? E essas obsessões faz parte da lei, ou seja, é necessário que haja, né, essa nova oportunidade. Ao mesmo tempo vão ter reencontros que não estavam acontecendo, e essas obsessões tendem a aumentar. E aí qual que é a ideia? Sempre focar no mundo materialista de uma existência só. Isso é o que está sendo levantado nesses meios, né? E aí tem uma informação aqui para mim extremamente importante. Ele é um pouco longo o texto, mas vale a pena entendimento. Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Interessante, né? A gente começa a pensar no Natal, né? E o Natal não tem mais nada a ver com o nascimento de Jesus, né? É raro você ver alguma manifestação assim, né? Fora as outras. Então é uma campanha infeliz, muito bem organizada, que fora deflagrada, e os espíritas, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos. Então tem aí um alerta muito sério para que a gente fique atento, né? Ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação, para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Então é o que a gente tem visto, né? Às vezes em mídia, esses dias eu vi até tem história em quadrinhos, né? E aí distorce tudo que você imaginar sobre a história de Jesus, né? Então é bem complicado isso, né? A gente vai combater isso? Não, vamos fazer a nossa parte, não adianta entrar em confronto com isso, né? Afirmavam que seria uma guerra sem quartel nem misericórdia, e todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica humana de Jesus e dos seus serem levados ao desdém e rebaixamento, bem típico dos seus antagonistas, né? Então parece que hoje falar de Jesus, falar de Deus, até, né, parece que não pode, né? Tem lugar que você não pode, até em mídia você não pode às vezes, né? Porque tem outro que pode achar ruim, enfim, né? Então virou, né, dessa forma. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição em comum ao cristianismo por ser o oponente à devassidão e destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Então essa transformação está acontecendo, essa influência está forte, e é aí que a gente precisa entender e ter o cuidado pelo momento. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações antes prisioneiras dos refúgios punitivos pudessem agora conviver com os reencarnados, de mais ou menos quilate emocional. Então ali, né, o pensamento vai atraindo ali os similares, dando vaza a vinculações perigosas por se tratar de um outro tipo de epidemia de natureza moral. Então olha onde vai a coisa, né? Então não é só a questão da epidemia, é a questão desse momento aí, que é muito mais amplo do que isso. E aí tem uma frase desse livro, O Amor Eterno, que eu achei muito interessante. A gente tem o hábito de dizer, né, enfim, essa máxima que me diz com quem andas e direi quem tu és. E no mundo espiritual eles dizem o seguinte: diz-me qual é o teor dos seus pensamentos e te direi com quem andas. Porque dependendo da nossa sintonia é o que vai estar em volta aí da gente, né? Essa sintonia que nós precisamos ter muito cuidado, né? Da gente monitorar, cuidar dos nossos pensamentos. E aí nós temos a recomendação do livro, eu não sei o que aconteceu, que toda vez que tem o livro do Divaldo, apareceu esse aqui, na hora de eu editar eu acabei cometendo esse erro.
mas é do outro livro lá, Mundo de Regeneração. A recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida, porquanto da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte de ideias. Então, se hoje, né, a pessoa não tem um bom controle, começar a pensar em algo que não é o correto, enfim, vai dar vazão de alguma forma, porque é só uma questão de oportunidade para acontecer. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma vantajosa que lhe ocupe o lugar. Então agora nós temos esse acesso mais fácil que nós estamos sofrendo. Ao mesmo tempo a gente precisa cuidar dos pensamentos. Se a gente olhar aí a frase do Padre Germano, né, a orientação do Padre Germano, no livro Memórias, Padre Germano: estejam sempre de sobreaviso, pergunte-se constantemente se o que hoje pensam está em harmonia com o que pensavam ontem. E se virem uma notável diferença, devem estar em guarda e recordar que não estão sozinhos, e que os invisíveis os cercam e estão expostos às suas espreitas. Então isso é importante demais, né? E aí a gente começa a olhar o que vem pela frente, né? Para tudo isso está acontecendo, as tribulações e tal, e vem a regeneração. E esse livro do Chico Xavier, para mim, é um livro de cabeceira, né? Jesus no Lar, muito bom, são as conversas, os diálogos de Jesus todo dia ali, né? E ele diz o seguinte: enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus, e um hospital para os doentes de toda sorte. Então é isso que passamos e precisa ser mudado. O Pai, todo misericórdia, não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. De novo do livro do Mundo de Regeneração. E aí, o que acontece, né, para que a regeneração aconteça, né, o que tem aí de ajuda para todo mundo, né, para nós aí, que houve o quê? Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária, então reencarnações, né, de espíritos de luz que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção. A renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes. Qual primavera risonha abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. Aí eu lembro lá do primeiro slide, que é a questão lá da tempestade e tal, que acalmou, né? Então esse é o processo, nós estamos no meio, né, da tempestade. E aí a mensagem do Bezerra de Menezes: com certeza não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários. Inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade. E o mundo novo sairá dos escombros, desse que irá desaparecer inevitavelmente. Então é isso, né? A gente não precisa temer, temos que fazer a nossa parte, atuar, trabalhar, porque está a caminho. A mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Que saibamos executar as tarefas que nos competem e servem de auxílio aos serviços de mais alta magnitude. Então o que eles têm dito muito, né? Os trabalhos mediúnicos, todos os trabalhos relacionados ao auxílio hoje são de grande ajuda, porque ao mesmo tempo que nós temos, né, essa obsessão, ao mesmo tempo são oportunidades de ajuda que talvez possa ser a última daquele que está voltando, né, ou está podendo frequentar a nossa esfera, né? E aí uma frase do Divaldo, né, para ser espírita o melhor talismã é a boa conduta. Então, qual é a conduta que nós temos que ter para que tudo isso possa, ao mesmo tempo, a gente ir passando, ao mesmo tempo ir contribuindo, fazendo a nossa parte? No livro Reforma Íntima, o Carvalho Schutel, não há frutos positivos da rebeldia diante do sofrimento. Então esse é um ponto importante entender.
Quanto maior desenvolvido o ser, maior sua fé e resignação. Elevando-se a Deus o pensamento, envolve-se bem o encarnado, protege-se do mal, evita problemas. Então essa nossa frequência, né? Costumo dizer, esse Wi-Fi tem que estar bem, né, alinhado para que a gente possa ter o pensamento em Deus e ter esse auxílio. A melhor maneira de extinguir o combustível a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível. A fraternidade operante será sempre um remédio eficaz ante as perturbações. Então, tudo isso que está acontecendo, o remédio é a fraternidade, né? É o trabalho, é a caridade. E aí tem uma observação interessante aí do Missionários da Luz: o servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, que é o que nós estamos vendo, né? Cada vez mais, nem o que as observa de modo impassível. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que seu esforço traduz a vontade divina. Então é isso que precisa fazer. Voltando para o livro Jesus no Lar: para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Quem demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Então, cada vez mais a gente vê situações bárbaras, né, acontecendo. Mas a gente não pode ficar ali contemplando, né, e sim fazer o nosso papel de ajuda, de auxílio. Mais uma da reforma íntima: o encarnado deve pacificar o seu âmago e encarar os fatos do cotidiano com naturalidade. Nada lhe acontece por acaso, né? Mesmo tema lá do início. Nenhum obstáculo chega à sua frente por engano. Tudo que o cerca em seu estágio na crosta deve ser bem vivido, levando em conta que se trata de um processo para o seu aprendizado e evolução. Então é importante essa consciência. E aí de novo a mensagem de Jesus: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. E aí mais um ponto do livro Amor Eterno que eu acho importante, que a gente já vê acontecer um pouco: todo ser humano, de um modo geral, passado a tribulação, se esquece do perigo. Então a gente já começa a ver, né, em todos os aspectos, né? Já tem povos aí de novo guerreando aí, né? Parece que deram um intervalo ali, tinha pandemia e tal, vamos de novo. Então é isso, né? Perde-se a noção. E como última mensagem que tem no livro dos caminhos da mediunidade, nesse livro de Valdo: a luz brilha mais quando a treva é mais densa. Então, a mensagem que eu li muito e eu queria trazer é que cabe a nós levar essa luz, seja no nosso lar, de alguma forma, seja no nosso bairro, na nossa cidade, para que a gente possa vir transformando essa psicosfera. Que a gente comece no nosso lar, sendo aquela luz ali, que a gente possa ajudar, ao mesmo tempo ser ajudado, e que a gente possa levar essa luz mais adiante, lembrando sempre que Jesus está no meio. Muito obrigado, muita paz. E assim, nesse clima de paz, vamos encerrando o trabalho dessa noite, agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês, agradecendo também pelas suas palavras, amada. E vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos, Senhor, ser luz, levar a sua palavra para todos aqueles que se encontram em aflições, com medos, que nós possamos, Senhor, fazer presente o seu Evangelho. Abençoa, Senhor, todo o nosso planeta, todas as pessoas que se encontram nos hospitais, em guerras, as pessoas que estão com fome, desempregadas,
que todos eles possam sentir a sua presença, ter ânimo, fé e esperança. E que a sua paz sempre esteja em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Até semana que vem. Nossas palestras continuarão nas quartas às 19 horas até o final do horário de restrição, tá bom? Boa noite.